tudo bom? Hoje eu vou falar para você sobre a insuficiência venosa crônica, uma condição que afeta milhões de pessoas no mundo inteiro, principalmente as pessoas com 50 anos ou mais. Ela pode ser a condição que está por trás daquela sua dor nas pernas no fim do dia, inchaço nas pernas, cansaço, varizes que ficam aparecendo, e muitas pessoas pensam que é uma condição normal, isso acontece mesmo com a idade, mas isso não é o caso. Eu vou te falar inclusive suplementos, melhoras que você pode obter com alimentação e estilo de vida. É uma condição que está ganhando muita visibilidade, popularidade por causa do presidente americano Donald Trump, que declarou recentemente que sofre dessa condição, e muitas pessoas me pediram para fazer um vídeo sobre isso. Então fica aí até o final, que você não vai querer perder. Antes de começar, eu quero te perguntar quantos anos você tem e se você sente que as suas pernas, com o passar do tempo, estão ficando mais cansadas no fim do dia, se você sente as pernas mais inchadas, se tem algumas manchas arroxeadas nas pernas ou até mesmo amarronzadas. Escreve para mim aqui embaixo se algo mudou nas suas pernas com o passar da idade. Eu vou adorar ver o seu comentário. Essa insuficiência venosa crônica é uma condição que está relacionada com a incapacidade da veia de conseguir retornar o sangue que é bombeado pelo coração justamente para o coração. O nosso coração exerce esse papel, né, de bombear, de fazer com que esse sangue oxigenado chegue a todo o nosso corpo. O coração é um músculo, então ele contrai, ele bombeia, e pela pressão que ele exerce, o sangue chega em todos os órgãos, tecidos e tudo mais que ele precisa. Só que a gente não tem um coração lá na ponta do pé, na ponta do dedo, então a gente precisa que esse sangue volte para o coração. E a gente pensa, como isso acontece, né? Porque a gente tem a gravidade. Normalmente, o que deveria acontecer? O sangue deveria ficar parado, é lá. Como é que ele voltaria? Mas o nosso corpo é muito sábio. Então, as veias, que são justamente por onde o sangue volta para o coração, né? Com o sangue já rico em gás carbônico para ser novamente levado para o pulmão, para ser oxigenado, esse sangue venoso precisa voltar através das veias, e as veias contêm estruturas como se fossem mini compartimentos que vão se fechando para o sangue ir retornando. Elas têm uma contração e elas têm essas estruturas internas como se fossem compartimentos que vão fechando e fazendo com que o sangue volte. Essa insuficiência venosa tem a ver justamente com essa incapacidade da veia fazer com que a circulação volte ao coração para que esse ciclo continue da melhor forma possível. Então, quem está mais predisposto para que isso aconteça? Com certeza, as pessoas com mais de 50 anos já começam a ter mais probabilidade de ter essa insuficiência venosa por causa do envelhecer do corpo mesmo, né? As válvulas das veias vão se desgastando com o tempo. Muitas pessoas acabam perdendo um pouco dessa flexibilidade venosa, e isso pode acometer as pessoas já com mais idade. Tem também uma questão muito importante de histórico familiar. Então, se você já tem pessoas na sua família que sofreram com insuficiência venosa crônica, que sofreram com essa dificuldade do sangue retornar ao coração, é importante que você faça o acompanhamento mais de perto, porque seu risco aumenta também. A gente sabe que também tem duas condições que podem piorar muito esse quadro, que são pessoas que são muito sedentárias e pessoas que ficam sentadas por muito tempo, ou que ficam paradas em pé por muito tempo. Por quê? Porque o sangue não circula. Tanto a pessoa que fica muito tempo sentada, com a perna dobrada, né, com a perna para baixo, que a gravidade atua muito ali. Pessoa que fica parada trabalhando, às vezes trabalha em pé, parado, não anda durante o dia. E pessoas que não fazem exercício nenhum, são realmente muito sedentárias, ficam o dia inteiro praticamente sentadas, podem piorar essa questão da circulação de retorno, porque o bombeamento natural que é causado pelas panturrilhas não acontece. Sempre que a gente anda, que a gente mexe as pernas, a panturrilha contrai, e a panturrilha é até o nosso segundo coração. Tem um vídeo falando mais sobre esse músculo tão importante, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição para você. Outra questão é a obesidade. A gente sabe que a obesidade pode aumentar a pressão sobre as veias, ela prejudica nessa questão da circulação sanguínea, e a própria célula de gordura pode aumentar marcadores inflamatórios no nosso corpo, que pode piorar o quadro e a condição. A gravidez piora também essa situação, por isso que muitas mulheres acabam ficando com essa insuficiência venosa transitória durante a gestação, por conta do aumento do volume sanguíneo que acontece na gravidez e da pressão intraabdominal, que prejudica a circulação de retorno também, né? Porque a placenta o útero grande pode pressionar a veia cava e pode prejudicar essa circulação de retorno também, outra condição que a gente tem que falar. O tabagismo sempre piora a circulação. A gente sabe que as pessoas que fumam têm um sistema circulatório pior, e isso vai piorar principalmente a circulação de retorno venoso também. E se você já teve condições anteriores de trombose, isso pode piorar e prejudicar permanentemente válvulas venosas do seu corpo. Então, se você já teve alguma dessas condições, é importante que você ligue um sinal de alerta e fique sempre prestando atenção nas suas pernas. Então, vamos falar sobre os sintomas que você tem que prestar atenção para verificar, né, se você deve ir ao médico ou não.
Sensação de peso ou cansaço nas pernas é um sintoma muito clássico, né? Principalmente no fim do dia. Isso porque conforme você vai ficando muito tempo em pé, né? Muito tempo nessa posição vertical, pode favorecer mais ainda o acúmulo de líquido e sangue, né? Nas pernas. Então pode prejudicar esse aumento do acúmulo de líquidos nesse membro inferior. Coceira e escurecimento da pele nessa região também é uma questão muito importante para se verificar, principalmente na canela e na região dos tornozelos, podem estar relacionados à insuficiência venosa profunda. Cãibra noturna também pode acontecer, porque às vezes à noite as câimbras pioram, podem ser um sinal. Aquelas veias, né, tortuosas, varicosas, muito inchadinhas de sangue também podem aparecer. E em estágios mais avançados dessa insuficiência venosa, que o sangue fica muito tempo parado, digamos assim, ali, você pode ter úlceras venosas ali na pele, ou seja, são feridas que demoram a cicatrizar. E por que elas demoram a cicatrizar? Porque o sangue está mais parado ali e falta que tenha oxigênio e nutrientes para conseguir cicatrizar corretamente esse machucado que está na sua perna. Então é uma condição que precisa ser tratada, até porque se a pessoa não trata muito bem, pode prejudicar a saúde do coração, pode prejudicar mesmo a própria pele, circulação, feridas que não cicatrizam, então é importante tratar com certeza. Normalmente, para verificar o que você tem, a pessoa vai ver, o médico vai ver o histórico familiar, o histórico pessoal, e pode fazer algum tipo de ultrassom com Doppler para verificar como anda mesmo a circulação sanguínea nas pernas. Lembrando sempre, claro, né, que o diagnóstico sempre tem que ser feito através do médico, esse vídeo aqui é meramente informativo. Então, o que você pode fazer? Qual é normalmente a abordagem para as pessoas que sofrem com essa insuficiência venosa? A meia de compressão muitas vezes é indicada, e sempre com a prescrição do médico, a indicação do médico, porque ela ajuda como se fosse apertar um pouquinho mais a perna, né, porque ela comprime a meia de compressão, e aí ela facilita o retorno venoso. Elevação das pernas também ajuda bastante, porque a própria gravidade não facilita, né? Se você já tem um problema nessas portinhas da veia, se você levanta a perna, você favorece esse retorno venoso, então isso ajuda bastante nos quadros. A atividade física regular, principalmente dos membros inferiores, o trabalho da panturrilha, do músculo da panturrilha pode te ajudar também. E evitar ficar muitos períodos em pé ou sentado com a perna, né, completamente sem tocar no chão também pode facilitar o tratamento. Claro que existem casos e quadros em que a pessoa precisa fazer uso de medicação específica e aí nesse caso, obviamente, tem que ser feito através da prescrição do médico. Agora, existem alguns alimentos e suplementos que também podem te ajudar de forma complementar. Vamos falar mais sobre isso. Todos os alimentos que são ricos em flavonoides podem ajudar na questão da saúde vascular, na saúde dos vasos. Então, frutas vermelhas, cebola roxa, que tem aquela antocianina, o chá verde, que tem muitas antocianinas, antioxidantes, o cacau 100%, podem ajudar por ser fonte de flavonoides. A gordura saudável ômega 3 é anti-inflamatória, ajuda também a manter a integridade da pele, o que é importante se você já tem problema de circulação. Então, sardinha, atum, mesmo enlatados, salmão, claro, mas é um peixe mais caro, ou até mesmo a chia, a linhaça, que tem precursores de ômega 3, às vezes você consegue incorporar mais rotineiramente, são boas opções para sua alimentação. A castanha da Índia é um suplemento que cada vez mais vem sendo estudado e verificou essa ação vasoprotetora dele, então pode ser uma opção, converse antes com seu médico ou seu nutricionista. A vitamina C é essencial para a síntese de colágeno e para a saúde das veias. Então, se você sofre com problemas venosos, a vitamina C ajuda na produção do colágeno, que ajuda na integridade e na estrutura da veia. Então, vai ajudar bastante também. E tem também 2 suplementos, a rutina e a esperidina, que podem ser tomados. Na verdade, são nutrientes que podem ser vendidos em forma de suplementação. Eu até tenho vídeos aqui no canal falando mais, mas normalmente eles estão muito presentes nas frutas cítricas. Inclusive, muito presente na casca da laranja, na casca do limão. Eu tenho vídeos aqui no canal falando também sobre por que consumir a casca desses alimentos tão importantes. E vou deixar aqui embaixo na descrição também. Me conta aqui embaixo, então, se você sabia de todas essas questões relacionadas com essa insuficiência venosa, se você já sofreu disso, o que você fez para melhorar? Você tomou algum remédio, melhorou com a mudança de peso, ou mudança do estilo de vida, mudança da alimentação? Eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, porque aí você também me ajuda, e compartilha esse vídeo aqui com quem você sabe que vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.